Paz em nossos corações, caros amigos. Nós vimos na aula anterior o que é a reencarnação do ponto de vista espírita, porque o espírito reencarna, quando e onde ele reencarna. Hoje nós vamos ver mais alguns argumentos filosóficos, argumentos científicos e argumentos religiosos. Comecemos pelos argumentos filosóficos. Vamos pensar que não há reencarnação. Não há reencarnação. A vida é uma só. A gente nasce no berço e morre no túmulo e acabou. Uma vida só. Então, cada pessoa que nasce será um espírito novo, criado por Deus, e vai ter uma única existência terrena. E nessa única existência terrena deve alcançar a perfeição ou a felicidade, tendo como destino o céu ou o inferno. Nós estamos comentando assim porque essas são as ideias mais comuns, não é? Entre o nosso povo aqui no Brasil. Mas essas afirmativas não condizem com a justiça de Deus, o poder de Deus e a bondade de Deus. Pensar numa existência só, dessa maneira, a gente não consegue entender como é que Deus é justo, se a gente vê tantas diferenças e injustiças. Como é que Deus é poderoso, se a obra dele não alcança o fim visado? Como é que ele é bondoso, se as pessoas não conseguem alcançar a tal de perfeição e felicidade numa única vida? Então vamos lá com mais calma. A vida é uma só? Por que hoje nós não somos como os homens das cavernas? Naturalmente vamos responder, foi a evolução. A evolução das espécies, muito bem, mas não é muito justo não. Nós hoje estamos nascendo com um corpo bem melhor desenvolvido. Olha os coitados dos homens das cavernas, pensa bem, a vida é uma só, eles só tiveram aquela vida. E nós estamos tendo esta vida. Olha que injustiça! Eu não queria ter nascido naquele tempo. Quem nasce hoje tem muito mais vantagem. Se a reencarnação não existisse, se fosse uma vida só. Ainda perguntamos, por que nascem os seres humanos em situações tão diversas? Uns nascem com saúde, saudáveis, e outros já nascem enfermos, enfermidades cruéis, enfermidades que vão levar à desencarnação rapidamente, não é? Crianças com problemas terríveis de saúde. Por que nascem umas pessoas tão inteligentes que parece que apanham as coisas no ar? Enquanto que outros, precisa ficar repetindo para ver se grava alguma coisa. Alguns são débeis mentais, não podem render tanto quanto o outro, e a encarnação é uma só. Olha que diferença de situação. Esse Deus acho que não foi justo, não é? Com aquelas pessoas que nascem com deficiências. Não é justo porque fez o outro tão inteligente e o outro tão limitado. Alguns vão nos dizer, não devemos contestar os desígnios divinos, é vontade de Deus. Tudo bem, mas nós estamos analisando, Deus nos deu razão para isso, não é? Não é muito justo não, não é muito justo. E as pessoas que nascem com limitações teriam então razão para ficarem revoltadas e nem crerem em Deus, As situações da vida que as pessoas recebem não são iguais. Então, como é que a gente pode exigir que todas as pessoas alcancem os mesmos resultados? É a mesma coisa que pôr para uma corrida, põe uma pessoa que só pode sair daqui a 20 minutos e o outro sai 20 minutos na frente. Opa! Como é que os dois podem chegar rapidamente no mesmo tempo lá na meta final? Não é? Não dá muito justo não.
sem a reencarnação, se a vida fosse uma só, a existência uma só. O poder de Deus. Eles nos dizem que nós temos que alcançar a perfeição e a felicidade numa só vida. Mas eu não encontrei ninguém que numa só encarnação, se aplicando muito que fosse, tivesse conseguido alcançar perfeição e felicidade. Jesus não vale, hein? Porque Jesus já veio do alto, hein? Não é? Jesus é mestre. Eu digo nós, seres humanos. Então o objetivo divino não teria sido alcançado por ninguém. E aqueles que morrem criancinha? Não deu nem tempo? Como é que eles puderam alcançar perfeição e felicidade? Eles não tiveram nem tempo. Então a gente fica perguntando, será que Deus não tem poder para levar o ser que Ele criou ao objetivo visado? E aquele ser que Ele criou vai ficar incompleto para sempre? Sem a reencarnação a gente fica perguntando umas coisas aí. Dizem que Deus é bondoso. É bondoso. Mas Ele sabe todas as coisas, Ele é onisciente. Ele sabe tudo, antes que aconteça, Ele já sabe a programação, já sabe a destinação. Então Ele nos criou e nos deu uma única existência, mas Ele já sabia que nós não íamos conseguir alcançar perfeição e felicidade. Acenou pra gente, hein? Perfeição e felicidade. E a gente não consegue alcançar. E Ele já sabia. Ele já sabia que a gente não ia alcançar. É bondoso? Nossa, parece que eu estou falando mal de Deus, né? Não, é para argumentar. Para que a gente possa, agora, coloca a reencarnação. Por isso Allan Kardec, que tinha demorado a aceitar a ideia da reencarnação, ele viu que sem a reencarnação a gente não conseguiria conciliar com a obra divina. Então vamos lá, com a reencarnação. Deus é justo? É muito justo, perfeitamente justo. Ele cria todos os seres iguais e a todos dá as mesmas oportunidades. E por que as criaturas apresentam essas diferenças? É o grau de evolução em que elas se encontram. A nossa vida não fomos criados todos ao mesmo tempo. Então alguns estão mais avançados, outros menos. Uns já viveram mais, foram criados há mais tempo e por isso eles apresentam maior desenvolvimento intelectual e moral. Agora outros, quem sabe ainda não tiveram muitas existências ou então não aproveitaram bem as oportunidades de progresso. Então eles apresentam menos desenvolvimento. As diferenças são das criaturas e não de Deus, porque Ele criou todos iguais e a todos deu a mesma oportunidade, não é? Então não há acaso ou injustiça divina, nem mesmo naquelas diferenças, por exemplo, por hereditariedade. Mas eu nasci numa família que tem um problema hereditário. Olha lá, olha em que família que Deus me fez nascer. Não tem importância. Por que a gente nasceu lá? A gente tem ligação com essa família, com essas pessoas. Nós precisamos de certas experiências que aquela situação orgânica enseja. Nós temos problemas no nosso perispírito que às vezes causaram, não é? Nos atraíram para determinada família. Muito bom. Então, mesmo nos casos de problemas hereditários, o que está regendo é a nossa situação pessoal, espiritual. O meio ambiente, às vezes a gente diz, nossa, nasceu num meio ambiente que não favorece, não é? Nasceu num lugar lá ermo, não tem cultura, não tem oportunidade maior, como temos na cidade. E então nós dizemos, a pessoa que nasceu lá não teve tanta chance para se realizar como aqueles que nasceram num meio mais desenvolvido. Mas por que o espírito renasceu naquele meio? Por que a gente foi nascer lá? O mundo é tão vasto.
é porque nós temos ligações com aquele ambiente, ou precisamos das experiências que ele enseja. Nós precisamos nos valer das boas influências e suportar e superar as más, se nós conseguirmos. Esse é o nosso trabalho. Justamente a luta para superar certas limitações e dificuldades é que nos faz crescer por dentro, crescer no espírito. O corpo pode ser limitado, as oportunidades exteriores serem não tão boas quanto para outras pessoas, mas o nosso eu está se desenvolvendo nas lutas e dificuldades. Nós dissemos então que Deus é justo e vimos que não há injustiça divina nem acaso, apenas em qualquer situação em que a gente renasce. Agora, dissemos que Deus é bondoso. É bondoso, porque Ele nunca nos condena. Nenhum de nós vai ser condenado por Deus, está condenado. Errou, está condenado, acabou, sentenciei. Não. Cada um recebe segundo suas obras, é verdade. Mas vai ter sempre oportunidade de resgatar, de fazer nova semeadura. Então Ele é muito bondoso, a porta está sempre aberta para nos recuperarmos, não é? Para evoluirmos. Deus não fechou a porta. A porta do progresso, da recuperação, está sempre ao nosso dispor, é só querer. Então Ele é muito bondoso. Apesar dos nossos desatinos, desacertos, caprichos, imperfeições, Ele não fecha a porta para nós. Ele está sempre com o seu coração bondoso aberto para nos acolher. Dissemos que Deus é poderoso, e é mesmo. Ele nos criou para a perfeição e a felicidade. E esse desígnio divino vai se cumprir para todos nós, para todos. Não vai ficar ninguém de fora. Todos os seres que Deus criou vão alcançar a perfeição e a felicidade através das vidas sucessivas. Nós é que somos imediatistas. Então o programa divino prevê que nós vamos precisar de muitas encarnações, mas através delas estaremos atingindo aquele objetivo para o qual Deus nos criou, que é atingir a perfeição, o pleno desenvolvimento das nossas potencialidades e sabermos usufruir delas, gerando para nós e ao nosso redor a felicidade, a paz, a harmonia. Então, olha aí, com a reencarnação parece que tudo entrou nos eixos, né? A sabedoria, o poder e a bondade de Deus não estão desmerecidos. Agora vamos pensar, e do ponto de vista científico, como é que nós podemos encarar a ideia da reencarnação? A ciência já comprovou a reencarnação. Não comprovou, não. Por que não? Porque a ciência reporta tudo ao campo da matéria. E o processo de uma comprovação científica requer que os fenômenos se repitam. Aí o pesquisador pode provocá-los, controlar, observar, entender e explicar numa teoria. Mas acontece que a reencarnação é processo que transcende a vida física. A reencarnação não é só quando nós estamos vivendo no corpo. Ela tem uma parte fora do corpo, antes do corpo, depois do corpo. E tem quando o espírito transcende o corpo e tem vivência espiritual, apesar de estar encarnado. E isso para a ciência não vale, ela não tem como pesquisar, ela não tem como saber. Então ela ignora. Se ignora, ela não pode ter comprovação sobre a reencarnação. E a vida do espírito é alguma coisa assim que não está nas mãos do ser humano parar e observar. Os homens pegam os animaizinhos, alguns eles observam na natureza, outros eles põem em gaiolinha e ficam observando como é que é, não é?
Mas pode engaiolar espírito? Não pode, não é? Pode engaiolar todos nós? Não pode. Então eles não têm condições de comprovar a reencarnação. É um processo muito amplo e espiritual. Mas há evidências. Isto já é alguma coisa que interessa para a ciência. Algumas coisas vão ficando assim, sugerindo, evidenciando que existe um fenômeno, uma lei. Então nós vamos ver as evidências em todos os povos, tempos e lugares sobre a reencarnação. Os fatos, aqui, acolá, estão sugerindo sempre que a gente não morre com o corpo e que a gente volta à nova existência. Há algumas pesquisas modernas que estão abrindo campo nesse sentido. Devagarinho, devagarinho. Já se tem conseguido dados significativos a respeito. Eles chamam de evidências observacionais. E os métodos científicos são rigorosos. Vamos ver, por exemplo, tendências e vocações que as pessoas apresentam. Algumas pessoas são autodidatas. Por si mesmas, elas realizam certas coisas. Não foram a escolas, a universidades, não tiveram aprendizado pessoal para isso. Apenas há muitos exemplos. Eu escolhi um. Henri Poincaré, um matemático francês célebre. Ele não era espírita, mas ele afirmou: gênios matemáticos trazem um talento congênito. Eles já vêm feitos. Ninguém faz um gênio matemático. Ele já vem feito. Crianças precoces ou prodígio. Há uma diferença entre crianças precoces e crianças prodígio. Crianças precoces são aquelas que se manifestam antes da época normal. Então a criança tem 3 anos e sabe ler. A criança tem 5 anos e já escreve. Mas espera lá, será que ela é genial? Não, é diferente. Eu sempre cito Gianella De Marco. Eu observei, tive a felicidade de lá em São Paulo, no Teatro Municipal, assistir a menina Gianella De Marco regendo a orquestra sinfônica lá da capital. E fomos perguntar, mas ela rege mesmo? Ou ela só fica ali na frente balançando os bracinhos? E os músicos disseram, não, ela rege. Ela rege perfeitamente. Ela sabe quando saímos do compasso, ela rege, ela conhece a peça. Mas a menina tinha, nessa ocasião, já estava com 7 anos, mas ela começou com 5. Admirável. E a gente diria, nossa, é um gênio. Não foi. Ela só foi precoce. Ela se manifestou antes do tempo normal, usual. Hoje ela é uma mulher que gosta de música, entende de música, mas não é um Mozart, não. Mozart foi genial. Começou cedo e foi num crescendo maravilhoso. Certo? É diferente gênio de precocidade. Agora, como explicar uma criança que tem essas capacidades, não é? Caracteres psicológicos não se herdam e não se transmitem. Então nós vemos aqui exemplos de pais medíocres. Vieram de pais medíocres, mas foram criaturas extraordinárias. Kant, Descartes, Kepler e Bacon. Agora, grandes pessoas que tiveram filhos medíocres. Sócrates, Péricles, Goethe e Napoleão. Olha aí. Então nós estamos vendo que não é a hereditariedade, né? Dos caracteres psicológicos. Às vezes o meio também não ajuda. E aqui eu escolhi um caso de um jovem sergipano, Carlos Mateus. Pobre, estudante de escola pública, com
Com 19 anos apenas, ele conseguiu um feito inédito. Ele obteve os títulos de mestre e doutor em matemática, num dos melhores centros de formação da América Latina, o Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada. Pobre, de escola pública, e alcançou um feito que outros não conseguiram, não é? O meio não ajudou, o meio não era propício, ele transcendeu ao meio, não é? Porque esse talento congênito só a reencarnação pode explicar. É um espírito que particularmente, por muitas encarnações, se dedicou ao estudo da matemática. E ele tem isto gravado no seu espírito. Nós falamos de memória extracerebral. Não, a nossa memória não é só aquilo que temos no cérebro. Extracérebro, nós temos o depósito de muitas experiências e conhecimentos. Há uma expressão interessante que diz que nós, espíritos aqui encarnados, parecemos assim um iceberg, porque é como se fosse uma montanha de gelo, mas aparece só uma pontinha aqui fora. Então nós temos muito mais por dentro do que aquilo que conseguimos manifestar usualmente, não é? Lembranças espontâneas de encarnações vividas. Eu vou fazer uma enquete aqui. Alguém aqui presente tem alguma recordação de encarnação que viveu anteriormente? Não tem ninguém, não? Uma, duas, três, quatro. Devagarinho, né? 5. Aí a gente vai descobrindo. Há pessoas que se recordam, às vezes não da vida inteirinha, mas de episódios que marcaram muito, não é? E às vezes a pessoa lembra porque aquilo vai ser importante para ela quando se defrontar com situações semelhantes, para entender o porquê de estar em certas situações. Mas há pessoas que conscientemente, como estes que nos falaram, ou em sonhos, se lembram de algumas de suas existências passadas. Mas é tão difícil comprovar. Porque se a pessoa se recorda que foi alguém que teve uma vida destacada, o pessoal diz, leu algum livro a respeito, está aí encarnando a personagem. Isso é sugestão. E se foi alguma vida sem destaque? A pessoa recorda uma vida comum. Que dificuldade para comprovar. Às vezes não existem arquivos ou foram destruídos. Porque há 100 anos atrás, há 180 anos atrás, a gente vai ser difícil, né, comprovar certas existências. Mas o poeta Lamartine, um poeta francês, no livro dele, Viagem ao Oriente, ele narrou a lembrança dele espontânea de encarnação anterior. Ele estava lá na Judéia, mas ele não tinha uma Bíblia, ele não tinha livro de viagens, e não tinha ninguém que pudesse dar a ele nome dos lugares, denominação antiga dos vales e das montanhas. Ele estava lá, chegou lá para visitar, mas ele não tinha nada nas mãos que permitisse ele localizar. Entretanto, reconheci desde logo o vale de Terebinto e o campo de batalha de Saul. Quando fomos ao convento, os padres confirmaram a exatidão de minhas previsões. Meus companheiros não podiam acreditar. Em Séfora, designei com o dedo e dei o nome de uma colina no alto da qual havia um castelo arruinado, como lugar provável do nascimento de Maria. No dia seguinte, ao pé de árida montanha, reconheci o túmulo dos Macabeus. E eu dizia toda aquela verdade sem o saber. Exceto o Vale do Líbano, nunca encontrei na Judéia um lugar ou qualquer coisa que não fosse para mim como uma recordação. Lamartine, o poeta Lamartine, dando o seu testemunho.
Aí ele se indaga, depois de narrar o que aconteceu, ele se indaga. Já vivemos, pois, 2 vezes, 1000 vezes? Não será a nossa memória uma imagem desbotada que o sopro de Deus reavivou? Lindo, né? É isso aí. Às vezes a pessoa diante de locais, de pessoas, consegue relembrar alguma coisa. Há também anúncios antecipados de reencarnação. Alguém vai reencarnar. E isto é anunciado. Às vezes isto é na revelação num sonho. Outras vezes é mediunicamente. Às vezes é da própria pessoa. É via anímica. Por exemplo, uma pessoa estava doente, sabia que ia morrer, desencarnar, mas avisou a todos: não fiquem tristes, não chorem, eu vou voltar. Então a pessoa estava aqui, estava para desencarnar, mas sabia que ia voltar. Ou então, alguém percebeu que um determinado espírito estava ali, na família, prestes a reencarnar, estava se aproximando, não é? E alguns dados, alguns sinais são oferecidos para se identificar quando do nascimento. Porque aquilo que se viu antes vai se comprovar quando a criança nasce. Vocês têm aí no livro a citação de bibliografia, o livro A Reencarnação de Gabriel Delany. Se vocês querem conhecer fatos mesmo, fatos que foram registrados, comprovados sobre reencarnação de pessoas, vocês procurem ler esse livro, é muito interessante. É um dossiê de uma porção de casos. Eu tirei um desses casos. Roma, na Itália, em agosto de 1905. Uma mulher estava grávida de 3 meses. E ela na cama, mais acordada, ela viu uma aparição que a impressionou profundamente. Ela viu a menininha que eles haviam perdido há 3 anos. A filhinha deles que tinha morrido. E ela estava com um aspecto alegre e infantil e disse com voz suave: mamãe, eu volto. Então a mãe viu a menina que havia desencarnado há 3 anos atrás e a menina avisando, ela estava alegre, né, contente que ela ia voltar. E realmente 6 meses depois, em 1906, nasceu uma menina. E deram a ela o mesmo nome que a outra, Blanche. Em tudo ela se parecia com a menina anterior. Não é obrigatório que só porque parece com a criança anterior seja a mesma criança. Mas no caso era, né? Grandes olhos negros, cabelos abundantes e anelados, e também teve um desenvolvimento precoce. Teve facilidade no desenvolver-se, né? Quando tinha 9 anos, começou a cantar uma canção de ninar com forte acento francês. Eles eram da Itália, mas ela cantou uma canção de ninar com acento francês. A mãe reconheceu a canção e perguntou: quem te ensinou? Ela disse: ninguém, eu a sei sozinha. Era lembrança do passado. Que canção era aquela? Uma ex-empregada que eles tiveram. Ela se chamava Maria, era suíça, só falava o francês. E ela foi acompanhante da outra menina que morreu. E ela costumava cantar essa canção de ninar para a menina. Essa empregada, entretanto, não estava mais lá. Quando a menininha morreu, ela voltou para a sua pátria. Então ninguém mais cantava aquela canção. E a menina recordava da canção. Não é lindo? Então são fatos comprovados. Agora nós vamos ver os pesquisadores atuais das lembranças espontâneas. Hemendras Banerjee, na Índia, Ian Stevenson,
Ele foi diretor do Departamento de Psiquiatria e Neurologia da Escola de Medicina da Universidade de Virgínia, lá nos Estados Unidos. Ele escreveu um livro, esse livro ainda existe por aí. 20 casos sugestivos de reencarnação. Ele fez pesquisa. Esse não é um livro romanceado, é um dossiê de casos, não é? Ele fez pesquisas. Certos casos, crianças que diziam que se recordavam da encarnação anterior, ele foi fazer a pesquisa nas famílias, nos locais. Então, 20 casos ele separou, que ele considerou sugestivos de reencarnação, sugerem reencarnação. Uma coisa que eles notaram, estes pesquisadores, a identificação dos reencarnados, às vezes por marcas de nascença. Por exemplo, uma pessoa morreu baleada no peito. E quando nasceu a criança, aquela criança nasceu com uma marca no peito, no lugar da bala. Coisas assim, marcas de nascença que não tinham explicação, não é? Comportamento e conhecimentos iguais aos da pessoa reencarnada. Teve um menino que reconheceu em algumas coisas que tinha em casa, tinha um relógio lá, ele falou, esse é meu, esse relógio é meu, tinha sido do avô dele. Quer dizer, ele fora o avô dele, desencarnou, reencarnou como neto, né? Na geração de neto. Mas quando ele viu o relógio, falou, esse é meu relógio, não é? Ele não disse, eu quero esse relógio, o relógio é bonito, Não, ele disse, esse relógio é meu. Reconhecimento de pessoas, coisas e lugares. Enfim, há muitas experiências assim. O que se percebe nesses casos? Que a individualidade permanece com suas faculdades e conhecimentos. Essas recordações geralmente se dão, eles também acreditam que é porque houve pouco intervalo entre as duas reencarnações. Morte por acidente interrompeu a vida, mas as pessoas teriam que continuar. Então ela retornou rapidamente, e quando retorna meio rápido, guarda ainda algumas lembranças. É mais fácil de recordar, não é? Quando o intervalo entre as encarnações é mais pronunciado, é normal, fica difícil. Mas se reencarnou rapidamente, um assassinato, morte na infância, não é? Que houve reencarnação rápida, então eles costumam apresentar algumas lembranças. Agora, em certos acidentes, quedas, sustos, traumas, a pessoa passa por isso, um acidente, uma queda, um susto, um trauma. E de repente ela lembra idiomas, lugares, pessoas e épocas. Ela começa a falar um idioma que ela não sabia. Mas aquele trauma causou isto nela. É a presença maior do espírito, não é? E ela falando do seu conhecimento espiritual. Existem também lembranças provocadas, até aqui nós falamos das lembranças espontâneas. Lembranças provocadas pela hipnose. Alguns dizem assim, não vale, a hipnose é sugestão. Sugerem para a pessoa que ela foi isto ou foi aquilo outro numa outra vida. Não, nós estamos falando quando eles fazem a hipnose, mas sem sugestão, só pedindo que retorne. Por exemplo, quando eles fazem uma pesquisa numa pessoa, eles pedem para a pessoa lembrar o que é que você comeu no almoço, numa quinta-feira, um mês atrás. Normalmente a pessoa não lembraria, mas em estado hipnótico ela lembra, porque ela está transcendendo ao corpo e tem memória. Então eles fazem pesquisas assim, retroceda 1 ano, retroceda 10 anos. Às vezes quando retrocede bastante, a pessoa se lembra que está no ventre da mãe. Ela sabe que ela está sendo gestada no ventre de sua mãe, mas ela está consciente de si. E se retorna um pouco mais, ela diz, eu estava muito doente, eu estou num lugar especial. Quer dizer, ela está no intervalo entre uma encarnação e outra, mas ela lembra.
quando ela transcende o corpo. E são muitos pesquisadores atualmente para essa pesquisa. Eles acham que é interessante porque livra a pessoa de traumas, complexos, fobias e aversões. A causa ficou lá no passado. Assim como a gente faz a regressão da memória, e às vezes uma coisa está lá na infância, e quando faz essa regressão de memória, com orientação psicológica, a pessoa se liberta daquele problema, também em encarnação anterior, às vezes o problema ficou lá. Agora, a gente não recomenda que todos nós saiamos aí procurando fazer regressão de memória. A gente não sabe o que está lá para trás. A gente só procura, e com psicólogos que sabem lidar com o nosso psiquismo, quando temos problemas especiais que estão afetando a nossa vida. O resto não, o resto a gente vai vivendo, tocando para frente, né? Certo? Esse tratamento é possível, é válido, vence bloqueios, esclarece, abre novos horizontes na existência. Quando chega lá na vida intrauterina, eles chamam isso de memória pré-natal. E eles já estão concordando que existe vida no ventre de nossas mães, que nós temos a nossa inteligência funcionando. Nós não éramos só uma massa de carne. Nós pensávamos, sentíamos, não é? E por que a gente não vai então regredir a lembrança mais para trás? Aí nós temos casos como a doutora Edith Fiore, doutora em psicologia. Ela publicou o livro You Have Been Here Before, quer dizer, você já esteve aqui antes. Todos nós já estivemos aqui antes, não é? A outra doutora Ellen Wambach, ela escreveu Life Before Life, vida antes da vida. Fez as pesquisas e encontrou vida antes da vida. Vida numa existência anterior antes desta. Há pesquisas interessantes que nós não vamos demorar muito, não, senão não conseguimos falar nem dos argumentos religiosos. Agora, sem hipnose, existe um processo atualmente que eles chamam terapia de vivências passadas. Porque nem sempre a pessoa chega lá na vida passada, às vezes nesta existência mesmo. E realmente nós temos aí a memória extracerebral, arquivos do espírito e evidências observacionais, obtidas por rigorosos métodos científicos. Agora nós vamos para os argumentos religiosos. Nós vamos citar, apesar de que existem no mundo todo, em várias religiões, em vários povos, mas nós vamos falar aquilo que tem na Bíblia. Porque o nosso povo brasileiro está muito apegado à Bíblia, tem a Bíblia como fonte segura, então vamos lá, verificar os casos na Bíblia, não é? Há passagens no Velho Testamento e no Novo Testamento, mas nós vamos preferir as do Novo Testamento, que é quando fala de Jesus, os relatos sobre Jesus, não é? Certa vez, entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, principal dos judeus, veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus, porque ninguém poderia fazer os sinais que fazes se Deus não estivesse com ele. Que linda saudação, hein? Agora Jesus respondeu: em verdade eu te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quando eu li isso a primeira vez, eu falei: Jesus não diz coisa com coisa. O homem fez uma saudação linda para ele, não perguntou nada e ele fala isso. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não, mas Jesus está perfeitamente na conversa. O homem não disse: vens da parte de Deus, tu vens do mais alto. Porque esses fenômenos que tu fazes, ninguém poderia fazer se Deus não estivesse com ele. E Jesus então está respondendo: você acha que eu vim lá do alto? Ninguém pode chegar lá se não nascer de novo. Agora formou sentido, né?
Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí eu vim de lá, a gente só chega lá se nasce de novo. É a afirmação da reencarnação. Mas o homem parece que não entendeu. Como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, se um homem não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Água e Espírito. Alguns dizem, está vendo? É o batismo. Nascer da água é o batismo. Não é bem isso, não. Não é bem isso. Porque o que nós vamos poder pensar de nascer da água? Para os povos antigos, a água era o elemento de onde surgia a vida. E o Espírito de Deus boiava sobre a face das águas. Tudo vinha da água. E vem mesmo, não é? Nós, por exemplo, este corpo que possuímos, foi formado por 2 gotinhas de água. O espermatozoide, não é? O elemento masculino e o feminino. São gotinhas de água. E depois nós desenvolvemos uma bolsa de água. E nascemos num planeta que é mais água do que terra. Quanta água, né? É nascer da água. Materialmente é nascer da água mesmo, não é? Muito bem. Mas Jesus não falou só isso, não. O nascer do Espírito é pneuma. Eles usavam a palavra ar. Pneumático é que está cheio de ar, né? Então, pneuma era o símbolo do Espírito, do que é espiritual, do que não é material. Então, Jesus vai continuar dizendo assim: o que é nascido da carne é carne. Quer dizer, o nosso corpo material é uma coisa. O que é nascido do Espírito é Espírito. A nossa vida espiritual é outra coisa. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem nem para onde ele vai. É mesmo, não é? Se entrar uma lufada de vento aqui, nós não sabemos de onde ele veio, e quando ele vai embora a gente diz, para onde será que foi? Aí Jesus comenta, o mesmo se dá com todo aquele que é nascido do Espírito. A gente não pode rastrear o Espírito. A gente vê uma criancinha no colo dos pais, não é? Quem foi, hein? E ninguém sabe. E o que vai ser? Depende muito do livre-arbítrio, né? Não se pode saber. Então Jesus comparou com o ar, aquilo que é espiritual. Como pode isto fazer-se? Ainda perguntou Nicodemos. Aí Jesus se admirou. Pois que? És mestre em Israel e ignoras estas coisas? Aqui no nosso povo você é mestre e você não está sabendo estas coisas? Digo-te em verdade que não dizemos senão o que sabemos e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitais o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Jesus se admira porque o fenômeno da reencarnação, do nascer outra vez, todo dia a gente está presenciando. Todo dia parte gente para o lado de lá e todo dia volta gente para o lado de cá. E Jesus não está falando de nada que seja de outro mundo, de outro planeta, que deve ter outros processos de vida, de reprodução. Ele está falando do que acontece aqui. E aquele doutor em Israel não está sabendo entender, não é? Mas além disso, nós vamos ver Jesus a respeito da reencarnação, afirmando por 2 vezes que João Batista era Elias reencarnado. Primeiro vamos lembrar quem era Elias, né? João Batista era Elias reencarnado. Quem foi Elias? Ele viveu quase 900 anos, cerca de 900 anos antes de Jesus. Foi um grande profeta, maravilhoso, produziu fenômenos extraordinários. Então
então Jesus vai falar que João Batista é Elias de volta. Vamos lá. Quando Jesus confirma que João Batista é o precursor, que ele teve essa tarefa, tudo, ele diz assim: desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela força, e os que esforçam é que se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Mas João era daquele tempo? Por que Jesus fala desde o tempo de João Batista, quando ele era Elias? Desde o tempo de Elias, o reino dos céus é tomado pela força. Os que se esforçam é que se apoderam dele. Todos os profetas e a lei profetizaram até João. João Elias, hein? Quando ele era Elias. Mas agora que João reencarnou, o Elias está de volta. Agora vai ser diferente, hein? Agora nós temos outra possibilidade. Antigamente era assim. Todos os mestres em Israel, os doutores da lei, diziam: isso pode, aquilo não pode, isto é certo, aquilo não é certo. Havia centenas de recomendações, de leis. O povo nem entendia, precisava perguntar para os doutores da lei. Então era difícil, mas agora não. Agora veio João falando claramente, singelamente, é como Jesus vai falar. Vai tirar o espírito da lei, vai tornar acessível a todos, não é? Os profetas antigos, a lei de Moisés, valeram até agora. Mas agora não. Agora a coisa é diferente, não é? Agora as pessoas vão entender e vão aderir. E disse Jesus então: e se quereis reconhecer, ele mesmo, João, é Elias que estava para vir. Ouçam aqueles que tiver ouvidos de ouvir. Mas que Jesus falou, falou. Agora entenda quem quiser, não é? Dessa vez ele falou. E ele falou também na transfiguração. No episódio da transfiguração. Que transfiguração foi essa? Jesus ficou resplandecente. Ele tinha ido com os seus Pedro, Tiago e João, médiuns de efeitos físicos, foi para uma localidade que eles dizem que foi o Monte Tabor, mas não se tem certeza. E lá então ele se pôs em oração, ele transcendeu o corpo, ficou luminoso, resplandecente, e apareceram ao lado dele, conversando com ele sobre as coisas que iam acontecer em Jerusalém, o final da tarefa do Cristo. Apareceram Moisés e Elias. Ela vai mostrar o desenho. É uma tela famosa que mostra Jesus. Só que eles já puseram Jesus lá no alto, né? A transfiguração, e Moisés e Elias ao lado. Moisés está com os livros, porque Moisés era a lei, e Elias representava os médiuns, os profetas, os mensageiros. E os discípulos viram aquilo e escutaram, mas depois aquela cena terminou, desapareceu, voltou tudo ao normal. E os discípulos ficaram intrigados. Por quê? Porque entre os israelitas eles achavam que vinha Elias de volta na terra antes do Messias, para anunciar o Messias. E eles tinham acabado de ver o quê? Olha Elias lá no plano espiritual. E Jesus não é o Messias? E ele já está aqui entre nós? Como é que é isso? Então eles perguntaram para Jesus: não dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus confirmou: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o reconheceram. O corpo era outro, né? E o trataram como lhes aprouve. Eles tinham mandado decapitar, né? Por isso que ele estava no plano espiritual. Ele já tinha vindo, viveu como João Batista, mas fora decapitado, estava de volta no plano espiritual. É assim
que farão sofrer o Filho do Homem, anunciou Jesus. Então os discípulos compreenderam, fora de João Batista que ele falara. Dava para compreender mesmo, não é? Então nós temos aí afirmativas de Jesus, como se fosse uma teoria. Aquele episódio com Nicodemos, o doutor da lei, parece uma teoria, não é? Ele diz que não pode nascer, ver o reino do céu sem nascer de novo. Ele explica tudo, teoricamente, mas depois ele mostra um caso da época, alguém reencarnado entre eles. Bem, então nós estamos vendo que a reencarnação, ela se baseia bastante em argumentos filosóficos, científicos e religiosos. Porque alguns dizem, sabe, essa é uma ideia antiga, o Espiritismo foi buscar lá no passado, mas é que certas verdades não mudaram. É sobre Deus, a imortalidade da alma, ela sempre vai existir, e a reencarnação também, é uma verdade. Então nós encontramos no passado, só que agora a doutrina espírita explica melhor. Por causa do progresso intelectual da humanidade, se pode explicar melhor o acontecimento. Antes ficava assim meio escondido, o pessoal não entendia direito, era meio místico. Agora é uma coisa funcional, clara, lógica, a reencarnação. Nós temos, eu escrevi um livro que é Na Luz da Reencarnação, e lá eu mostro a argumentação, como é que tiraram do cristianismo primitivo, tiraram a ideia da reencarnação, certo? Foram os concílios, e principalmente a imperatriz Teodora, que ela não queria pensar em reencarnação, não, porque a vida dela não havia sido muito correta. Se ela reencarnasse, a lei de causa e efeito, ela teria que encontrar muita coisa. Então, para ela não existia reencarnação. Os ingleses são muito ciosos da sua nacionalidade, da sua raça, não é? Então, eles dizem assim, não existe reencarnação. Não, imagine um inglês saber que vai nascer num país qualquer e ser um nativo daquele país. Para eles, brasileiro é índio, é negro, é uma raça inferior. Eles pensam assim, eu sou inglês, meus filhos são ingleses, mesmo que nasçam no Brasil, mas são ingleses. Agora, já imaginou, eu morro agora, tenho que reencarnar e nasço como um selvagem? Não, eu sou inglês. Então, sabe o que acontece? Os espíritos que se comunicam na Inglaterra, muito diplomaticamente não falam de reencarnação. Eles falam de Deus, da imortalidade, do intercâmbio mediúnico, da lei de causa e efeito, mas eles não falam em reencarnação, porque se falar o pessoal diz assim, é do demônio, pode ir embora. Eles não querem ouvir, certo? Então, através da igreja, e isto não é crítica para nós, porque eu sempre costumo dizer, muitos de nós que trabalhamos no movimento espírita agora, éramos das hostes católicas no passado. E se ensinamos errado, agora a gente batalha para ensinar direito, certo? Então nós não dizemos eles e nós, é uma mesma humanidade. Então o conceito de reencarnação existia entre os primitivos cristãos. Existia entre os israelitas como existe até hoje. Eles não entendem direito como, mas eles falam de reencarnação, de ressurgimento. Até houve um rabi nos Estados Unidos que disse que o pessoal que tinha sofrido o holocausto, aqueles israelitas, judeus que sofreram o holocausto, sofreram porque em encarnação anterior eles tinham feito muita coisa errada. Para que ele falou isso? Porque os judeus se sentiram indignados, porque não era por pecados do passado que eles estavam passando aquilo, era a crueldade de Hitler. Mas um rabino deles lembrou a reencarnação, porque eles têm essa ideia entre eles, não é? Então era usual, e muitas religiões têm na sua base. Mas na Igreja Católica, com os concílios, acabaram colocando de lado. Muita coisa boa foi colocada de lado, certo?
a respeito no livro A Reencarnação, você pode encontrar. E também encontra no livro Cristianismo e Espiritismo, do Leon Denis. Você encontra por que as mudanças que foram feitas ao longo dos tempos. Mais alguma perguntinha? Sim. Caso a reencarnação é interrompida pelo, por exemplo, um aborto, esse espírito, o que pode acontecer com ele? Ele pode voltar para essa família, ou próximo dessa família? Nós não podemos julgar, nós podemos dizer as possibilidades. Então, aquele espírito vinha para uma determinada família, tem laços com ela, tem tarefas que deveriam realizar, mas por alguma razão a família, circunstâncias outras, não acharam oportuno, talvez não tivessem o mesmo entendimento que depois passaram a ter a respeito do aborto, então fizeram o aborto, provocaram o aborto. No caso, o espírito, ele sentiu-se rejeitado e prejudicado. Sem dúvida. Mas se ele for um espírito bom, benévolo, pacífico, ele fica tristinho, tudo, mas ele espera que haja outra oportunidade e vai ser providenciada, porque ele não fez nada errado, ele foi vítima, certo? Então ele é amparado para ter oportunidade. Será que nasce na mesma família? Pode ser que sim. Será que ele nasce em outro lugar? Pode ser que sim. E de repente, por vias indiretas, vem acabar na nossa família também, se for necessário, indispensável. Há muitos meios da justiça e bondade divina darem sequência à vida daquele que teve o seu corpo ferido, abortado, certo? Então, mas ele não morreu. Jesus nos ensinou que Deus não nos deixou à mercê de ninguém para aniquilar nossa vida. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Deus não deixou isso no poder das pessoas. Ninguém pode matar um espírito. Nós podemos prejudicar, batalhar, mas aniquilar, não. A vida criada por Deus não há. Na matéria, podemos às vezes fazer isso. Fazemos por ignorância, fazemos por várias circunstâncias, e também não é o caso de julgar. É ver o que podemos fazer de melhor daqui para diante. Certo? Se o espírito não é compreensivo, ele se sente revoltado e às vezes agride as pessoas que ele acha que foram causa e se imanta a elas e causa muitos problemas. Porque ele não quer ir embora e quer vingança, quer revanche. Mas a maioria dos espíritos, graças a Deus, são como nós, não é? Afinal de contas, não somos muito maus, né? A gente está aprendendo já, de vez em quando ele fica meio bravo, né? Depois ele deixa para lá. Graças a Deus. Mas alguns não sabem perdoar. O aborto é espontâneo? O aborto espontâneo, as pessoas não têm nenhuma culpa, a não ser que se elas provocaram com uma atividade indevida, com um excesso, qualquer coisa. Mas se não, isto faz parte dos problemas que nós enfrentamos para viver. Então, nesse caso, é fácil ele voltar e formar de novo. Às vezes é o corpo da gestante que não está em boas condições, aí ela se prepara melhor e aí consegue fazer. Às vezes ele estava plasmando um corpo, mas ele não estava conseguindo plasmar a contento, tinha algum problema. Então é preferível interromper, por isso o aborto espontâneo, e voltar a formar de uma maneira melhor, mais satisfatória. Eu tenho colegas católicos e eles gostam assim de não focar no ensino global que é o Evangelho, mas sim a diferença que prega o Espiritismo, que é uma reencarnação. Né? Aí o católico falou uma vez, por que Jesus morreu na cruz? Ele morreu para nos ensinar. Ele que ensinou como viver, ensinou também como morrer e como continuar vivendo e ressurgir. Mestre, ele deu exemplo de vida pleno para quem vive aqui na Terra. Ele não morreu para nos salvar, porque aí é uma coisa injusta. Jesus morre na cruz, sofre, para nós ficarmos bonitinhos.
evangélico. É infantilidade. E um evangélico mais assim, atento com as palavras, que estuda um pouco mais aqui, ele citou uma frase de não intercâmbio, não possibilidade de intercâmbio espiritual. Isso está numa parábola que Jesus contou do rico e de Lázaro. O rico vivia muito bem, né? Mas não agia corretamente, não era caridoso. Quando morreu, ficou num lugar de tormentos. Lázaro era um pobre enfermo, vivia das migalhas que caía da mesa desse homem rico, mas ele era muito paciente, temente a Deus. Então, quando ele morreu, ele foi para um lugar muito bom na vida espiritual. E o rico, no lugar de tormentos, vendo Lázaro num lugar bom, mas espera, isso é para parábola, hein? É comparativa, não é ao pé da letra. Então, ele pediu para pai Abrão, quer dizer, o ancestral espiritual deles, né? Que permitisse a Lázaro molhar o seu dedo numa água e refrescar a língua dele, porque ele estava sofrendo demais. E foi dito, não pode, há um abismo entre vocês e eles. Avisar a família. Aí ele pede, depois que ele não consegue isso, aí ele diz, então deixa que eu vá lá na terra para avisar os meus irmãos, para que eles não venham para este lugar de tormento como eu. Aí a resposta é, eles têm Moisés e os profetas que os escutem, porque não falta ensinamento na terra sobre o bom proceder. E não é porque um Espírito volte para falar para nós que nós vamos modificar. Porque já houve os ensinos dos mensageiros. Eles têm Moisés e os profetas. Os profetas já são os intermediários, os mensageiros. Não falta orientação. O que falta é o pessoal prestar atenção. Certo? Não é por isso que os Espíritos precisam voltar. A gente aprende com a situação deles, mas não é só isso, nós temos ensinamentos. É difícil contra-argumentar com eles. Assim, porque eles estão presos à letra, e é aquilo que Jesus falou: a letra mata e o espírito vivifica. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Agora, se ficar ao pé da letra, não vai entender nunca. Eu vou fazer uma perguntinha assim. Padre Marcelo, que eu ouço bastante às vezes. Ele diz assim, não é, ele não fala em encarnação, fala... Vidas sucessivas? Não, antepassados. Ele fala assim, vamos assim, vai fazer oração, para fazer os antepassados. O que ele quer dizer por isso? Bom, mas os católicos oram pelas almas do purgatório, eles oram pelas almas dos seus entes queridos que já estão do lado de lá da vida, podem estar bem, não é? Então, eles têm o hábito de orar pelos mortos. E os chineses e japoneses que falam muito nos antepassados. Eles têm reverência com os antepassados. Os romanos antigos também tinham. Dentro de casa, eles tinham o que eles chamavam o culto dos familiares, os lares, né? Da família. Eles faziam o culto. Eles não esqueciam, eles oravam sempre pelos familiares, pelos seus ascendentes, pelos seus antepassados. São hábitos de algumas populações. E o padre Marcelo Rossi está achando interessante, necessário que se ore pelos nossos queridos que estão do lado de lá da vida, os que nos antecederam. Eu esqueci que tem a musiquinha para cantar, vocês aguentam ainda? Nós temos uma canção muito bonita. Aqui. Eu vou cantando uma vez, porque assim depois vocês podem cantar comigo, enquanto eles vão distribuindo. É sobre o episódio do Nicodemos. Um mestre em Israel, à noite certa vez, foi a Jesus e quis saber da salvação. O mestre respondeu, palavras de razão, preciso é nascer outra vez.
não vos maravilheis, eu vos dizer, preciso é nascer outra vez. O crente que alcançou o reino satisfez a sábia e santa lei do Mestre Redentor, que outrora ensinou aos homens com amor. Preciso é nascer outra vez. Esta é a lição que o Mestre deu. Sigamos, pois, o ensino seu. Não vos maravilheis, eu vos dizer, preciso é nascer outra vez. Está muito alto? Para mim está. Vamos de novo? Então, agora todos podem cantar, não é? Um mestre em Israel, à noite certa vez, foi a Jesus e quis saber da salvação. O mestre respondeu palavras de razão, preciso é nascer outra vez. Esta é a lição que o Mestre deu. Sigamos, pois, o ensino seu. Não vos maravilheis, eu vos dizer, preciso é nascer outra vez. O crente que alcançou o reino satisfez a sábia e santa lei do Mestre Redentor, que outrora ensinou aos homens com amor. Preciso é nascer outra vez. Esta é a lição que o Mestre deu. Sigamos, pois, o ensino seu. Não vos maravilheis, eu vos dizer, preciso é nascer